bom dia a vocês. Que Deus dê muita energia para nós estudarmos esse tema de Paulo de Tarso. Miserável homem que sou. Aí, nós não vamos falar de um capítulo específico do Evangelho. É que a gente tenha de Deus muita lucidez para falar e muita lucidez no entendimento. Porque essa lição, ela é maravilhosa. Nós não estamos num termo específico do Evangelho, num capítulo específico. Nós vamos tratar hoje, meus amigos, de tudo o que nós aprendemos com o Evangelho, que a gente já tem esse norte, já tem essa diretriz, com o que nós estamos aplicando, com o que nós já conseguimos aplicar em nós, né? Então, o Emmanuel trata do assunto. Acho então esta lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu vou dar um exemplo, porque cada um sabe dos conflitos que traz no coração. Mas eu vou dar um exemplo que ninguém vai ter dúvida do que nós vamos tratar. Entre o que nós aprendemos e o que nós já conseguimos praticar. É o perdão. Jesus não falou perdoar 70 vezes, 7 vezes. E o Emmanuel disse para o Chico, cada falta. Mas a gente ainda tem mágoa no coração, a gente tem ainda que aprender a se dominar, a se perdoar. Então é disso que nós vamos tratar. Acho então essa lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E aí, o Emmanuel trata disso, dizendo, né, que nós, que somos discípulos sinceros do Evangelho, à maneira, igual a Paulo de Tarso, nós encontramos conflitos na nossa natureza. Nós sempre podemos ser defrontados pelas dificuldades na hora do testemunho. Quando nos cabe revelar a presença do divino companheiro no nosso coração, eis que uma palavra que nós falamos, uma atitude ligeira nos trai, porque diante da nossa própria consciência, nós vamos sentindo aquela continuidade daquela fraqueza que nós temos, que nós sabemos que nós temos que corrigir em nós. E nessa lição do perdão fica claro o nosso distanciamento em que nós estamos aprendendo e onde nós queremos chegar, eliminar essas fraquezas do nosso coração. Às vezes, e eu acredito que vocês também passem por isso, tem até um pouquinho de vergonha, né? Às vezes, a gente fica pensando, pelo amor de Deus, mas devia estar com uma influência muito negativa do meu lado para reagir assim. Nós ficamos procurando o nosso inimigo fora de nós, numa circunstância, sabe, fora, tudo que está fora de nós. A gente está procurando o inimigo no outro e está tudo dentro de nós, né? A gente está assim ainda, nós todos, vivendo situações adversas dentro de nós. Mas nós temos que ver essa observação do Paulo, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo, porque ele está dentro de nós. Nós estamos longe ainda de conseguir essa plenitude, esse amor no coração, mas nós não podemos ficar sofrendo com isso. Nós
clareamos o nosso interior, sabendo onde nós temos que trabalhar, né? Para resolver essa sintonia ainda com o nosso passado, que nós temos que trabalhar, né? Então, a gente está ainda em vibrações adversas, às vezes na sombra, e muito mais vezes na luz. É isso que nós temos que reconhecer em nós, né? Aí, o que pega para nós é a indiferença, ela causa um gelo no nosso coração. E também aquela inquietação da teimosia. Eu sou assim mesmo, eu não vou melhorar. Não, a gente vai melhorar sim. A gente tem que esforçar muito para sair da indiferença. O Kardec, no capítulo 9, ele fala: cada época é marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. E ele completa uma coisa muito séria: a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. O vício é a indiferença moral. Se há uma pessoa sofrendo e aquele sofrimento chegou até você, é porque você está em condição de ajudar de alguma maneira. Um ombro amigo, uma conversa fraterna, um sorriso franco. É uma conversa, um diálogo quando te for permitido, né? Quer dizer, então, esse conflito que nós vivemos desperta em nós a necessidade de renovação. E o nosso conflito é porque esse campo íntimo nosso vira uma zona de batalha entre o novo e o velho. Não pode haver fronteira entre o que nós aprendemos na casa de Jesus, que é o nosso lar espiritual, e o que nós levamos para a comunidade que nós fazemos parte. Todos nós fazemos parte, né? Então, essa aspiração nossa no bem ainda vai muito tranquilinha, né? Aquela bagagem de sombra que nós temos ainda, de séculos que nós transcorremos, nós temos que deixar para trás, porque nós temos que adquirir serenidade e resistência para agir no bem, para que a gente não perca o que a gente está aprendendo, né? O progresso que nós já fizemos. Porque se hoje nós temos essa claridade em nós, para a gente esquecer o que passou, onde errou, onde falhou, e começar de novo, porque nós estamos sendo preparados para amanhã, para ter essa luz muito forte em nós, tá certo? E o caminho é o nosso autoaprimoramento. Como que nós vamos vencer esses conflitos interiores, essa necessidade de renovação? De que modo nós vamos eliminar essas tendências que não são tão construtivas que nós temos na nossa individualidade? É isso que a gente se pergunta. Quando é que eu vou me livrar disso? Né? Por que eu respondi assim naquele momento? Por que eu não pensei melhor? Nós não podemos decidir nada num momento de irreflexão. Né? Como que nós vamos levar luz se nós ainda nos afinamos com a sombra? Mas é o Emmanuel que fala que nós não podemos perder tempo fazendo introspecção sem proveito. Por quê? Porque é hora de agir. Se nós estamos insatisfeitos, se nós ficamos tristes, é hora de agir. Nós podemos ponderar uma coisa, que o Emmanuel fala para nós. Os doentes estão proibidos de trabalhar? Não.
Olha o gigante deitado. Deitado, ele mudou o mundo, ele deu exemplos maravilhosos. Depois vocês procuram na internet o gigante deitado para ver tudo que ele fez com todas as impossibilidades físicas que ele tinha. Então, nós sabemos que os benefícios da escola, se fossem vedados aos ignorantes, nós íamos extinguir a nossa civilização. Porque a escola que vai trazer essa civilização para nós. Então, nós temos que nos felicitar, porque nós já conhecemos as nossas fraquezas, elas já estão definidas em nós. Algumas nós não estamos trabalhando ainda. Algumas a gente reconhece. E isso é uma bênção, isso já é um caminho. Você sabe onde você tem que trabalhar. Trabalhar, porque o futuro está aí. A espiritualidade, em nome de Deus, em nome de Jesus, está revolvendo a nossa terra, onde nós habitamos, e está revolvendo o nosso coração. Que período fértil esse para as nossas reflexões, para os nossos entendimentos familiares, esse momento de saudade, de vontade de abraçar, está nos ajudando a esquecer problemas de convívio, problemas do cotidiano, para a gente estar mais inteiro. Então o mundo está mudando. E nós já sabendo onde está pegando em nós as nossas fraquezas, o Emmanuel trata isso como um importante progresso espiritual, porque nós já não ignoramos onde e como nós vamos atuar em respeito à nossa própria cura, o nosso burilamento. Olha, isso aquece o nosso coração, isso aquece o nosso coração, porque nós sabemos que nós somos espíritos endividados perante as leis divinas. Claro, este momento é de superarmos isso, né? Todos nós estamos em evolução. Às vezes você já tem mais facilidade de deixar uma mágoa para trás, mas você tem uma outra dificuldade que pesa mais em você. Nós não vamos entrar nessas dificuldades das nossas necessidades. O importante é olhar para isso construtivamente, é construindo melhor, né? Se a gente se refere aos valores da alma, não vamos ficar no beco da autopiedade, não. A gente tem que seguir em frente. Nós temos que trabalhar na edificação do bem. Olha, na edificação do bem, não só o nosso, mas das pessoas que nos cercam. Porque o Emmanuel fala que a cultura é uma soma de lições infinitamente repetidas no tempo. E uma virtude é o resultado de experiências que incomensuravelmente nós recapitulamos na vida. Então nós não vamos adquirir essa virtude de um momento para o outro. A gente vai conquistando cada palmo dessa virtude, vai ombreando as dificuldades, sabe? Vai se auto-perdoando, se amando a si próprio, como diz a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos aprendendo a se amar e amar ao próximo. Então, às vezes, vamos levar quanto tempo para consolidar em nós essa virtude? Mas tempo é o que nós mais temos, porque nós somos eternos. Nós vamos viver, a vida é uma só, encarnado, desencarnado, a vida é uma só.
A vida é a experiência digna da imortalidade. E nós vamos tornar isso digno, crescendo em virtude, em benevolência para com o próximo, em indulgência, em perdão. E nós podemos aferir como nós estamos de tempos em tempos, não podemos? Hoje nós estamos fazendo uma aferição, porque Jesus deu uma chave para nós, mas ela é tão simples, para nós identificar os legítimos seguidores dele. Ele fala: vocês vão conhecer os meus discípulos pelos frutos, os frutos da árvore da vida que nós estamos fazendo, tá certo? O que nós estamos fazendo com o tesouro das nossas almas, das nossas horas? Porque nós vamos viver 60, 80, 100 anos. Isso não importa. Para nós, o dia tem 24 horas. 7 dias formam uma semana. Nós temos a primavera, verão, outono, inverno, nós temos todos os ciclos da vida, são iguais para todos. Nenhum de nós é um privilegiado. Agora, o que nós estamos fazendo com o tesouro das horas, com as nossas ações a benefício dos nossos semelhantes, das pessoas que nos cercam, daqueles que são nossos amigos e daqueles que não são? Não são. Não aprenderam ainda a ver as nossas qualidades e estão fixos nos nossos defeitos, não é? Não temos aquela voz, não temos aquela figura da Marta Rocha do passado, não somos uma Gisele Bündchen, não somos, nós somos o que somos, tá certo? Então é isso, nós temos que nos aceitar como nós somos, evitar queixas e reclamações, autocondenação e sempre buscando, sim, agir. É uma ação. Agir no bem, servir é uma ação no bem, tá certo? E nos melhorar sempre. É uma ação contínua, é um progresso que nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Porque para chegar a espírito puro está um pouquinho distante ainda para mim, está um pouquinho distante para todo mundo, né? Então, em tudo que sentirmos, em tudo que pensarmos, que falarmos, em tudo que fizermos, vamos doar às pessoas que nos cercam e aquelas que estão distantes, que nós chegamos por WhatsApp, por mensagem, por uma ligação, por uma live. Vamos dar o melhor de nós, porque se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore vai receber atenção do pomicultor, o auxílio, conforme os frutos que vem a produzir. Jesus secou uma figueira que não tinha frutos. Então, a espiritualidade está trazendo para nós de mão cheia as propriedades que nós precisamos para ajudar. Eles nos inspiram, nos intuem, fala no nosso ouvido, como no capítulo 6 do Evangelho. Eu, o Divino Jardineiro, falo com vocês no silêncio dos vossos pensamentos. E fala. Então, o que nós estamos fazendo de bem e de bom está sendo fortalecido pela espiritualidade. Isso nós temos que ter fé, que continuar, que produzir a árvore da nossa vida, porque o nosso tempo é igual. Não existe em nós privilegiados, não existe privilegiados. Eu quero ver se alguém colocou alguma coisa. Gente, vocês todos devem
e somando conosco, né? Somando, falando, olha, é isso mesmo, olha, eu também tenho dificuldade, né? Nós estamos juntos nessa. Vocês viram a live ontem da casa de Jesus? Que bem que fez para o nosso coração ver os nossos amigos, ter notícia da casa, saber o que a casa está realizando, embora nós estejamos dentro de casa. Olha essa reflexão que virou. Temos mais de 700 pessoas inscritas. Ontem eu nem vi o total de pessoas interagindo, mas era muito grande, era muito forte e foi uma bênção ver todos nós juntos. A gente tem que fazer outra, porque foi bom demais, né? E isso faz muito bem para nós. Olá, meus garotos, ninguém tem nada aqui para nós, bom dia, né? Mas é isso, o Marquinho assistindo com a gente, vamos dizendo aí, né? Então é isso. Não temos ainda nenhuma ajuda de vocês, né? O maior servidor do livro Jesus no Lar, este livro Jesus no Lar nos relata um evangelho no lar que Jesus instituiu com os discípulos, com os seus familiares, com aqueles mais chegados, aquelas pessoas amadurecidas no coração para receber a boa nova que ele trazia. E em plena reunião familiar, o Felipe pergunta para Jesus: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Olha, ele está perguntando o maior servidor do Pai. Jesus meditou um pouco, silenciosamente, e ele disse: havia uma multidão que se congregava num campo. E nesse campo chegou um guerreiro. Ele tinha medalha, ele tinha espada, e ele passou a dar lições de tática militar para aquele povo do campo. Ele foi levando os circunstantes a aprender a defesa. E o povo aderiu, começou a fazer exercícios, dava saltos, se entregou a perigosas corridas, mas isso não teve um proveito real, porque tudo continuou como era antes. Aquele povo sem rumo e aquele povo sem uma alegria, né? Porque aí começou a morrer jovens naquelas atividades de guerra provável. Começou a morrer. Então, naquela mesma região, apareceu um político com códigos e ele dividiu toda aquela massa em partidos. Aí começou se declarando os moços contra os velhos, os pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E então houve uma grande sementeira de benefícios materiais, porque aquela competição dos grupos entre si promoveu benefícios materiais. Eles foram descobrindo do que eles eram capazes, tá certo? Mas o político foi embora e deixou muito ódio, muito desengano, muita discórdia entre os seus colaboradores. Aí, naquele campo, surgiu um filósofo. Ele tinha volumes pesados, com grandes verdades. E ele dividiu o povo em escolas de crença. Então, começaram discussões, e Jesus já fala, discussões que não levaram a nada. Mas todas as pessoas começaram essas discussões filosóficas. Aí a multidão começou a duvidar de tudo. Até mesmo, nós existimos mesmo? Será que nós existimos? Porque eram mentes que não estavam preparados
para os benefícios da filosofia. Eram cérebros ainda muito mornos, não tinha aquela visão clara, porque a filosofia, ela traz estímulo ao pensamento, e não eram todos que estavam prontos para esse estímulo. Então, eles tiveram muitas perturbações naquele momento, né? Eles falaram, nossa, será que nós somos mesmo? Será que nós não somos? Era inútil aqueles cérebros que não estavam prontos para esse esforço de elevação. Aí apareceu um sacerdote. Ele trouxe roupagens diferenciadas, ele trouxe símbolos, ele deu regras de adoração àquele povo. O povo então aprendeu a dobrar joelho, a se lavar, a suplicar a proteção divina, mas só nas horas certas, né? Eles foram aprendendo com essa disciplina ainda. Mas aqueles problemas da comunidade ainda estavam sem alteração. Em todo aquele domínio, em todo aquele campo onde eles viviam, eles não tinham diretrizes para o trabalho, eles não tinham um ânimo que fosse consciente, eles não tinham valores e eles não tinham alegria. A doença, a morte, a necessidade e a ignorância ainda eram fantasmas para todas aquelas pessoas. Mas Deus vai agindo. E naquele determinado período de tempo, depois que todas essas, né, que passou o guerreiro político, a filosofia e o sacerdócio, veio naquele campo um homem simples. Ele não trazia armas, ele não trouxe escritura, ele não trouxe discussão, ele não trouxe imagens, não trouxe, né? Mas ele tinha um sorriso bonito, um sorriso espontâneo. Ele tinha um coração cheio de boa vontade. E ele começou a guiar aquelas mãos que pediam trabalho. O trabalho é o nosso bem maior para vencermos as nossas dificuldades, tá? Então, ele nunca pregou uma doutrina espetacularmente, não, né? Mas naqueles gestos de bondade pura, constante, ele rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. E ele começa a se evidenciar lavrando a terra, começou a plantar flores, a plantar frutos que eram preciosos para eles, né? E ele foi conversando com aqueles companheiros que foram se envolvendo nessa luta. Ele aproveitou cada momento, cada hora que ele tinha nesse ensinamento fraterno, nesse ensinamento edificante. E ele foi transmitindo as suas experiências a todos que se propusessem a ouvi-lo. Ele não escolhia as pessoas, mas ele falava com cada um dentro da capacidade de entendimento. E é isso que a Luciana está dizendo aqui. Às vezes o povo quer só alguém para seguir. Por isso que a nossa reflexão é importante. Estudar, aprender a pensar com a ajuda de todos. A Leninha falando, o ódio deve ser combatido na sua causa primeira, o orgulho no esforço de desenvolver a humildade e o amor. Perfeito, Leninha, a Luciana Lotufo, é isso mesmo. Nós só temos como apareceu esse homem no campo, nós só temos que ter modelo para seguir. E é isso que faz bem para a nossa alma, porque nós somos herdeiros de todas as grandes almas que passaram pela terra. E o nosso modelo maior é Jesus.
O nosso código de relacionamento é o Evangelho. O nosso aprendizado é o Evangelho, né? Então, aquele homem bom e simples, ele aperfeiçoou a madeira, ele plantou árvores, e aí ele construiu casas. Ele instalou uma escola para a população, para as crianças, para todos. Ele instalou uma escola. Então, em muito pouco tempo, ao redor dele havia saúde, havia paz, havia fraternidade, havia as bênçãos do serviço, havia prosperidade e contentamento de viver, né? Porque ele trouxe espírito de trabalho e educação. E o povo começou a entender que a defesa era boa, que a política ajudava. A filosofia era preciosa, o sacerdócio era útil, porque todas essas ações naquele campo agora eram presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. É isso, eles descobriram a solidariedade, a fraternidade, ajudar o outro semelhante. O dever pessoal se tornou imperativo, mas no bem de todos, não era o interesse pessoal de cada um, era no bem de todos. Eles pensavam coletivamente. Pensar coletivo e agir no teu campo de ação. Olha o Marquinho falando, o processo da conquista da maturidade espiritual, teremos contato com o bem e com o mal. Perfeito, é isso mesmo. Nosso bom senso aprenderá a discernir e escolher entre o simples e o complexo, a paz e a guerra, a saúde e a doença, o certo e o incerto. Sim, por isso que tudo foi bom, né? A defesa, a política, a filosofia, o sacerdócio, porque eles aprenderam com esse homem bom o valor da solidariedade. É assim que nós vamos tendendo a buscar o bem. E quando nós não buscamos, quando nós falhamos, nós se assustamos, mas a gente levanta, sabe? Sacode a poeira, dá a volta por cima e volta a lutar, volta a reagir, né? Isso é muito bom. É Jesus o nosso modelo e guia, perfeito, né? A gente tem que ter um modelo para seguir, uma disposição de fazer. Ser bom e não praticar o bem é permanecer na inércia. É a nossa chance de fazermos o bem que nós precisamos. E nunca o momento foi tão propício quanto agora. Todos nós concordamos com isso. Porque nós se assustamos com essa reviravolta que a nossa vida deu. E o dia que a gente partir para a espiritualidade, nós vamos levar o mesmo susto. Com a reviravolta que a vida deu, porque você, muitas vezes, não tem tempo de dividir os seus bens, você não tem tempo de dar tchau, de se despedir. Olha o nosso trabalho na reunião mediúnica como é importante, porque as pessoas vêm livrar da consciência aquele peso que elas estão trazendo, né? Então, a Leninha está falando, meditar e refletir o Evangelho por dentro de nós. Porque hoje eu não estou falando de uma lição específica, eu estou dizendo de tudo que nós já aprendemos com o Evangelho, né? As mensagens de Jesus precisa da nossa lucidez para a gente penetrar fundo nela, para a gente ir ao âmago do assunto, refletir
com base no amor, no que nós estamos aprendendo com a espiritualidade. Nossa, nós somos herdeiros de Kardec, de Emmanuel, de tudo, né? É isso. Nós vamos cair 7 vezes, mas nós vamos levantar 8, não é isso? Né, Flávio? É isso mesmo. Nós vamos cair 7 vezes e levantar 8. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Quer dizer, e aí Jesus encerra essa lição. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, porque eles proporcionam o bom tanto para o corpo como para as mentes das criaturas. Mas aquele ser humano que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, ele paira acima de todos, né? Foi isso que Filipe perguntou. Qual é o maior servidor? É o que educa o Espírito Eterno. E nós não precisamos de grandes ações para educar o Espírito Eterno. Nós temos que ser aquele ombro amigo, aquela conversa franca, aquela atitude nobre, o exemplo que nós damos. Tudo isso está nos levando a ajudar, a tornar esse mundo melhor. É isso que nós estamos aprendendo. Agora, esse campo que Jesus trata, as pessoas estão sempre naquele campo, não é o nosso campo mental? Às vezes nós estamos na política, às vezes nós estamos guerreiro, às vezes nós estamos filosofando, olhando para a lua, olhando para as estrelas, às vezes no sacerdócio, e às vezes esse homem de bem, né, falando para nós, é Jesus falando com a gente, tirando nós de um campo mental em reboliço, levando nós para a certeza do bem, para o nosso apoio. E o nosso apoio é todo o aprendizado que nós estamos refletindo nesse momento. Isso é uma constante na nossa vida, né? A gente refletir em que momento nós estamos. E o que tem de bom e de belo em cada um. E para isso, nós recebemos de Jesus no nosso coração quando nós somos fiéis a Ele. Eu nem vou falar ainda em comunhão com Deus, com Jesus, mas quando nós fomos fiéis, porque a renovação, ela vem de dentro para fora, isso está claro, né? A Márcia Oliveira, somos servidores do Cristo, nós temos que saber levar a palavra consoladora aos que nos cercam. É isso mesmo, levar essas palavras às pessoas que nos cercam. E nós sempre temos chance para isso. E uma palestra do Emmanuel, ele fala a relação entre mães e filhos, entre pais e filhos, ela é altamente educativa. Nós estamos educando os nossos filhos para a sociedade, para a vida em comum, para o amor a Deus, para respeitar as outras pessoas. Isso vem de dentro da família. Essa renovação, ela vem de dentro para fora, no ser humano. Na família, ela vem de dentro do seu lar, uma célula da sociedade, para a sociedade como um todo. Pestalozzi disse que se acabassem todas as escolas, as mães dariam conta da educação da sociedade, da humanidade. Olha que profundo isso, né? Então, o Haroldo fala, quando uma mãe proíbe o seu filho de dirigir alcoolizado, ela está renovando a sociedade. Olha que exemplo
forte. E isso não é verdade? E o perdão, que nós falamos do perdão lá no início, o perdão é um exercício de humildade, porque você entende o outro, aceita o outro, se coloca no lugar dele, perdoa, porque você reconhece que também pode cometer os mesmos erros, né? A Márcia falou, nós temos que aproveitar esse momento para refletir com Jesus. É tudo isso que eu estou falando, né? É toda essa soma, essa gama de aprendizado do Evangelho que nós temos que colocar nas nossas ações, nas nossas reflexões, no nosso entendimento fraterno, no perdão. É isso que nós temos que tentar estender o bem, porque na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, Paulo fala, não te deixes vencer com o mal, pelo mal, mas vence o mal com o bem. Né? Por quê? Quando nós tomamos nossas boas resoluções, nós estamos vencendo o mal com o bem. E sobre essa fala de vencer o mal com o bem, o Emmanuel trata. A Kátia já está falando aqui, ó. Uma boa oportunidade de arregaçarmos as mangas é voltarmos ao passe presencial. Porque nós vamos voltar, sim, calma. Deixa a casa se preparar, ter certeza de tudo o que está, de todas as ações que estão tomando. E nós vamos voltar com aquele imenso amor de sempre a fazer o bem. Nós vamos voltar, né? E falando não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, o Emmanuel traça um paralelo daquele sofrimento que a gente tem na vida, aquele momento em que Deus está revolvendo o nosso coração, que vai chegando para nós de tudo quanto é lado, a dificuldade. O Emmanuel traça um paralelo com uma tempestade na natureza, para nós vermos como a natureza age após a tempestade. Então, quando se aproxima uma tempestade, aqueles trovões, raios, aquele ar pesado, aquele abafado, né, das nuvens fechando o calor que sai da terra, fica aquele calor e a chuva cai, e ela cai forte, ela alaga aquelas planícies, mas aí ela passa, porque não chove para o resto da vida, é só um período. E o nosso sofrimento também é naquele período, para nós aprendermos aquela lição necessária para a gente se fortalecer. Aí depois daquele temporal que derrubou galhos de árvore, a natureza congrega as forças divinas para a obra de refazimento. Então, o sol envia a sua luz forte, né? E vai secando aquelas poças d'água no chão. O vento acaricia o arvoredo, vai secando os ramos. Os passarinhos em revoada, naquele ar leve que fica limpo, saudável, que fica depois da chuva, né? Esses passarinhos substituem a voz do trovão. Aquela planície que recebeu aquela enxurrada vai transformar tudo em adubo. Olha, a natureza vai se regenerando em silêncio. As árvores que perderam os galhos vão se recompondo e vão trazer frutos, vão se renovar os galhos, vão dar flores e vão dar frutos, o ar fica leve, né? E é isso.
em silêncio, tudo vai se regenerando. Agora, a terra sofre essas chuvas de granito, né? Esse banho de enxurrada, de lodo, mas ela não deixa de se recompor e de engrandecer o bem cada vez mais. Então, colocando isso na nossa vida, né? Por que fel? Por que o azedume do mal na intimidade do nosso coração? Não. A gente tem que aprender a receber a visita da adversidade. Precisa educar essas energias para tirar proveito dessa adversidade na nossa vida. A ignorância é uma noite que vai ceder lugar ao sol da sabedoria. Então, é isso que Emmanuel conclui. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções. Estende o bem a toda parte. E deixa fluir, deixa a vida fluir, deixa tudo melhorar à sua volta. Porque a tempestade é aquele período, é aquela tarde, é aquela hora e tudo se renova. E nós também, essa tempestade chega, causa um sufoco, a gente sofre, e sofre mesmo. Mas aquilo passa. A gente entende por que aquilo está acontecendo. A gente examina, a gente reflete. E a gente entende por que aquilo está acontecendo. Né? Porque a gente tem que ter alegria, tem que ter esperança. A beneficência também é viver corajosamente, com esperança e alegria. Tem os acidentados da alma, que mesmo que eles tenham conhecimento, nesse momento de dor, eles precisam de um ombro amigo, de uma conversa fraterna, de um diálogo franco. Porque às vezes a gente se reconhece forte e não é. Então todos nós temos um momento em que nós precisamos de amizade sincera no nosso coração, né? Então vamos caminhar, reerguendo os corações caídos, rearticulando a fé nos nossos companheiros que estão perdendo o rumo, ajudar as pessoas a seguir em frente com palavras, né? Esquecer as reminiscências infelizes que eles possam estar tendo. É falar no bem e se encaminhando para o futuro, e interpretar essa luz do amor, dos acontecimentos da vida, elevar os assuntos para uma compreensão maior. Então a gente tem esse olhar de simpatia, esse entendimento fraterno, esse sorriso amistoso, essa palavra benevolente que nós temos, gente, né? A Márcia está dizendo, as miasmas são retiradas com as tempestades. Sim, o ar fica limpo. E é isso que nós precisamos ter, essa limpeza em nós. Né? Então, a gente tem que caminhar avivando a chama da alegria por onde a gente passa, porque nós somos capazes disso. Tem noção, gente? Tem noção que nós já vivemos há milênios e que agora é o nosso momento de despertar, acordar para a realidade, despertar a nossa consciência, caminharmos como seres humanos com coragem, com um novo olhar de cristão, compreender quem nós somos. Ouvir a mensagem de amor que nos chega de Jesus e da espiritualidade. Essa reencarnação é um tempo muito curto em relação ao que nós temos pela frente, a essa eternidade que Deus dá a todos. Não há ninguém privilegiado. O ritmo é nosso. Em que ritmo você está, também não importa. O que importa é você estar caminhando. Nós temos que entender essas bem-aventuranças que Deus nos dá,
Ele trouxe esse amor infinito, distribuiu para todos nós, chega de nós em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida, esse amor infinito. E nós temos essas oportunidades de renovação espiritual, de renovar, de dissipar, de clarear as sombras do nosso coração. Nós temos que abandonar o egoísmo, como a Leninha falou, nós temos que abandonar o nosso interesse pessoal. Nós temos que ser solidários, não é materialmente, só materialmente, mas com o entendimento da necessidade do outro, com muito respeito. Aí nós podemos compreender. Viver nessa compreensão é viver em abundância. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, nos disse Jesus. É aí que nós vamos nos alinhar às leis divinas, entender que as nossas vivências, elas são reais. Elas são reais, elas não são histórias. As verdades das nossas vidas, elas vão crescendo. A vida pede trabalho, a vida pede edificação, a vida pede honestidade, respeitar o outro, enxergar o valor que tem para nós a vida eterna e enfrentarmos que nós somos eternos, né? Porque Jesus, ele acreditou em nós, no nosso potencial, ele perdoa, ele compreende o que nós temos no coração, ele sabe onde nós ainda vamos continuar errando. É isso que a espiritualidade trabalha em nós, nos prepara para isso. E nós vamos falar, com certeza, só vive aquele que realiza. E essa força nós temos em nós. É um poder de transformar as nossas ideias, os nossos sentimentos, para seguir esse mandamento divino. É o céu que nos espera, é o congraçamento dos nossos esforços. Nós somos o que nós enfrentamos e o que nós vencemos. E é isso que nós vamos levar para a espiritualidade conosco. A soma dos desafios que nós enfrentamos no coração. E nós vamos vencendo essa sensação. O Paulo venceu. A glória de Deus, o Paulo venceu com amor no coração. Miserável homem que sou, me aguarde, porque eu estou aprendendo e eu vou chegar lá. Meu ritmo é lento, mas eu estou indo, eu estou caminhando. E eu digo a todos nós, nesses instantes finais, vencer os conflitos que trazemos em nós, reconhecer o potencial da vida exuberante que nos espera. Assim como a espiritualidade nos deu as mãos para nós caminharmos, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos vencer juntos, vamos juntos nessa caminhada, porque nós não estamos aqui por acaso e nós vamos vencer. Muito obrigada, meus amigos. Alguns não deu para ler tudo que vocês escreveram. Vocês me perdoem, é muita coisa para a gente controlar ao mesmo tempo. Mas eu agradeço a paciência e a participação de vocês. Isso é muito importante. É muito importante. Nós temos que sentir a solidariedade, porque nós estamos aqui falando sozinhos. Nós temos que sentir essa solidariedade que vem de vocês, reforçando o que nós estamos falando, né? Nós vamos vencer. Vamos juntos. Quantos irmãos nossos estão na espiritualidade? Aplaudindo nós aí que estamos tentando vencer. É isso aí. Um bom domingo para vocês. Com Jesus no nosso coração. Sempre. Não é em hora marcada. É sempre. Um bom dia para vocês, viu?